todos, a paz do Senhor. Boa noite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Irmãos, hoje nós vamos passear na palavra. Mateus, capítulo 18, versículo 25. Amém, irmãos? Mas não tendo com que pagar seu senhor, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido o senhor daquele servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Colossenses capítulo 2, agora, nós vamos ler dois versículos, o 14 e o 15. Colossenses capítulo 2, 14 e 15. E cancelou a escrita de dívida que nos era contrária, e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Aleluias. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tito foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada a Tito. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Canta comigo assim, quem souber. Nos braços do Pai eu vou descansar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer, e as minhas lágrimas irão regar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se sarão sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu, Ele atende o seu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz para você, traz a cura, traz o livramento, traz salvação. Tudo que pediu e esperou, receba agora
morte chegou. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Senhor, nós te glorificamos. Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Senhor pela tua igreja, pelas mães desta igreja, pelas mulheres desta igreja, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor me use na instrumentalidade do teu Espírito. Fale, continue falando aos nossos corações. Senhor, eu quero levar os meus pensamentos e torná-los obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a certeza que temos que precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, havia uma, podeis assentar, havia uma dívida, uma escrita de dívida. Antigamente existiam as notas promissórias. Eu não sei se hoje ainda existe no comércio as notas promissórias, os crediários, mas sobre nós havia uma escrita. Obrigada, pastor. Havia uma escrita de dívida, como Colossenses fala no capítulo 2. E Jesus, através da sua morte, através do seu sacrifício, através da entrega da sua vida por mim e por você, ele rasgou a nota promissória. Ele rasgou a escrita de dívida que pesava sobre a minha vida, a minha casa, a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, a sua descendência. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz essa boa nova de consolo, de certeza. E ele fala, inspirado por Deus, que aquela escrita de dívida, ela foi anulada e ela foi pregada na cruz. E o Senhor, nosso Deus, Jesus, na cruz do Calvário, ele destrona os poderes que nos dominavam. Poderes das trevas que só o Senhor Jesus foi capaz e é capaz de triunfar. E eu quero começar essa meditação nessa noite falando de uma pequena parte de Mateus 18. Mateus 18 fala sobre um credor incompassivo, uma pessoa que não tinha misericórdia. E o texto, a parte que nós lemos aqui, é a história de um homem que tinha uma dívida impagável. Irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável diante do nosso Deus. Eu tinha e você tinha. E o que é interessante nessa palavra é que aquele homem ao qual ele devia, chega para ele e fala: olha, eu vim receber a dívida. Eu preciso receber, e o que você me deve é muito. O que você me deve é algo que, se você trabalhar a vida toda, e você vender tudo que você tem, não dá para sanar a dívida. Então eu vim te buscar. Só que a dívida que aquele homem tinha, ela tinha implicações sobre a vida da esposa. Ela tinha implicações sobre a vida dos filhos. E aquele homem, ele desce, ele se humilha, ele pede misericórdia, ele se quebranta. E ele fala: tem misericórdia de mim? Me dá um tempo. Olha para mim com misericórdia, com um olhar proativo, e eu vou te pagar. Mas, gente, não tinha como pagar. Não tinha. E aí aquele homem ao qual ele devia, encheu de misericórdia e falou: olha, você não vai precisar trabalhar para mim. A sua mulher não vai ser escravizada, seus filhos não vão ser escravizados. Eu vou perdoar a sua dívida. Eu estou perdoando a sua dívida nesse dia. Irmãos, e o Senhor requer isso de mim, de você. Porque nós vamos passar por momentos, por situações cruciais da nossa vida. E eu costumo falar
que cada vez mais a gente tem que liberar um perdão maior, porque é um treinamento. Cada dia é um perdão maior. E nós precisamos guardar essa palavra no coração, para que a gente possa praticar. Porque nós corremos o risco de esquecermos da dívida que nós tínhamos diante de Deus, nosso Pai. E a gente querer aprisionar as pessoas que nos devem, as pessoas que pecam contra nós. E que diante do nosso pecado, diante de Deus, é uma dívida tão pequena, mas a gente faz questão de aprisionar, a gente faz questão de martirizar, a gente faz questão de jogar na cara da pessoa. E Deus quer que a gente lembre que assim como Ele usou de misericórdia para conosco e para com a nossa casa, nós precisamos agir com misericórdia. Porque se nós pagarmos a misericórdia que nós recebemos com falta de misericórdia, nós vamos entrar num processo de aprisionamento, de encarceramento. E isso tem implicações diretas. Eu vou falar por mim, na vida do meu esposo e na vida dos meus filhos. E você, esposo, na vida da sua esposa e dos seus filhos. Não queira você pensar que a sua atitude, a sua postura, as suas ações, as suas reações, as suas palavras, as suas escolhas, a sua conduta diante de Deus, diante das pessoas, não pense você que não tem implicação sobre a pessoa que você casou e a sua descendência, porque tem. E o Espírito Santo me trouxe essa porção para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, uma palavra que está no Salmo 45, que diz que Deus dá a nós mais alegria do que aos nossos companheiros. O Senhor é capaz de derramar sobre nós óleo de alegria. Só que não é uma alegria como a gente vê a alegria do mundo. Não é uma alegria como as pessoas que não servem ao Senhor desfrutam. É uma alegria maior. E o salmista no Salmo 45 diz: o Senhor me deu uma alegria maior do que os meus companheiros. E eu quero falar nessa noite sobre 4 mulheres. E eu sei que ao longo desses anos que nós caminhamos juntos, né, irmãos? Aqui na Igreja Assembleia de Deus Unção, eu devo ter falado, conversado sobre essas mulheres, mas eu quero pontuar algumas verdades, alguns ensinamentos da história de 4 mulheres: Agar, Lia, Eunice, eu vou falar dessas 3 mulheres. Irmãos, e eu estava prestando atenção no louvor, e o louvor todo direcionado para essa questão do louvor. O louvor direcionado para a necessidade de a gente louvar o Senhor e adorar, independente da circunstância. E eu quero falar aqui de Agar. Agar foi uma mulher preterida. Agar foi uma mulher banida da casa do pai do seu filho. E eu não sei se essa noite, quem me escuta, você já foi banida, você já foi rejeitada, você já foi preterida, você se viu numa situação que você não tinha saída, a não ser embora. E você se sentiu abandonada, desprotegida, rejeitada. E o Senhor traz para nós, quer rememorar para nós, através da história de Agar, que Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que não nos trata como as pessoas nos tratam, como a sociedade nos trata, como o lugar que nós nascemos.
A cultura que nós viemos, o Senhor nos trata com misericórdia, o Senhor nos trata com graça. E o Senhor não desiste de nós. E o Senhor vai ao nosso encontro. E na vida de Agar, Deus vai ao encontro dela 2 vezes. Num primeiro momento, ela tem uma consciência que Deus a via. Minha irmã, você tem consciência que Deus te vê? Você tem consciência que Deus escuta o clamor da sua alma? Que Deus te enxerga nos momentos de solidão, de abatimento, de lágrimas, de ausências? Porque Agar, ela teve essa consciência: tu és o Deus que me vê. E um dos nomes pelos quais Deus é conhecido foi revelado por uma mulher chamada Agar. El-Roi, tu és o Deus que me vê. Deus traz revelação de um dos seus nomes para uma mulher egípcia. E o segundo momento que o Senhor se encontra com Agar no deserto novamente, é para dizer para Agar, para ela recobrar força. E você, mãe, precisa recobrar força. Você precisa se fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus. E eu desejo nessa noite que o Senhor venha abrir a sua visão, para que você possa enxergar o poço de Deus nesse deserto que você enfrenta. Porque a tendência nossa é, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos cansados, a nossa visão fica embaçada. E de certa forma a gente fica cego para percepções que estão ao nosso redor. E eu desejo que Deus abra a sua visão nessa noite. E eu quero te dizer que assim como o filho de Agar tinha céu aberto para Deus escutar o choro dele, o clamor dele, eu desejo o céu aberto para o clamor dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, essa nova geração. A Bíblia deixa clara que antes de Deus ouvir o choro da Agar, Deus ouviu o choro do Ismael. O céu estava aberto para o clamor daquele adolescente. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho e nós vamos falar de uma personagem chamada Lia, ou Leia. Eu particularmente eu gosto desse nome, eu acho bonito, mas significa vaca selvagem. Lia viveu uma história de desafios, de dores. E existem mulheres, mães, que vivem dores. Sabe por quê? Porque não é porque a gente não é amada que a gente não sofre, a gente sente dor. Lia era uma mulher que ela teve o seu destino, a sua vida, choferada por um pai. Um pai que tinha objetivos escusos, um pai que tinha uma opinião e uma maneira de lidar com os negócios, de lidar com a sua família estranha. E ele dá a sua filha em casamento para um rapaz que era apaixonado, que amava a outra filha. Ele negocia, ele brinca com os sentimentos da filha. Ele não se importa com as emoções da sua filha, mas Deus se importa. E ela casa com Jacó, e Jacó descobre que não era a mulher amada. E ela vive ali a tristeza da rejeição. Ela vive ali casada com um homem que ela foi dada em casamento, que ela amava, mas que não a amava. E talvez, eu falo com alguma mulher aqui essa noite, alguma mãe, que você não foi amada. Talvez você casou para sair da casa do seu pai e da sua mãe, porque era muito sofrimento,
era muita rigidez. E você falou, eu preciso sair, porque quem sabe eu tenho uma perspectiva diferente. E Lia, ela vivia esse drama. Gente, todas nós mulheres, nós queremos ser amadas. Nós queremos ser acolhidas, valorizadas. E hoje eu vi algumas declarações de alguns homens. Eu vi declaração do meu pai hoje para minha mãe no WhatsApp. Mas Lia não tinha. Por quê? Porque ela não era a primeira amada. Imagino que isso fez no coração de Lia. Mas ela não desistia de ser amada, de ser vista e de ser valorizada por aquele homem. E eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos abandonar essa demanda de buscar aceitação no homem, de buscar completude num casamento, numa pessoa, numa atividade, no caso dela, no Jacó, que ela amava. E aí, Deus viu que ela era desprezada, porque a Bíblia conta, e Deus resolve abrir a madre dela. E eu quero te contar um segredo essa noite. E se você já sabe, eu quero te relembrar, porque tudo que é importante, Deus, Ele fala muitas vezes na palavra. Então, eu quero rememorar com você. Deus, você pode se sentir uma pessoa que foi privada de um bom pai, ou de um bom casamento. Mas Deus, Ele galardoa os que o buscam. Ele recompensa. Talvez você não teve um pai que te amou, mas Deus te deu um marido que cuida de você e que te ama. E no caso de Lia, Deus deu para ela 4 filhos homens. E cada filho homem que ela tinha naquele contexto, que a mulher era valorizada quando gerava filhos homens, ela foi colocando nomes. Agora meu marido vai me amar. Rúben, Levi, Simeão. E cada vez que nascia um filho homem, Deus galardoando Lia. Deus galardoando ela porque ela era desprezada pelo marido. Deus abençoando ela com filhos. Ela, naquela ânsia de receber o amor daquele homem. Gente, mas o coração de Jacó já estava ocupado pelo afeto, pela Raquel. E sabe o que aconteceu? Quando ela teve o seu 4º filho, ela colocou o nome de Judá. E ela falou, agora eu louvarei o Senhor. E a partir desse novo momento da vida de Lia, põe o nome do filho dela de Judá. Não sabia ela que ela seria, o filho dela, Judá, seria, Jesus ia nascer. A salvação ia nascer. Aquele que rasgou a escrita de dívida minha e sua ia nascer. Da linhagem de Judá. Porque ela decidiu abandonar aquela demanda de querer ser amada e aceita por um homem e olhar para o Senhor e falar, agora eu louvarei ao Senhor. Eu buscarei o meu contentamento em Deus. Eu me alegro no Senhor. E aí ela teve Judá. E da linhagem de Judá veio Jesus. E a gente canta, Ele é o leão da tribo de Judá. Ela não sabia que aquela mulher desprezada, preterida, ela ia gerar um filho que viria a linhagem do Salvador. O Senhor galardoando, o Senhor recompensando. E é tão interessante que Deus honra as pessoas que são desprezadas. A Bíblia fala que Deus pega as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus pega as coisas loucas do mundo,
para confundir as sábias. Deus pega o que está caído no monturo e levanta e faz assentar entre os príncipes. Deus, ele gosta de investir no impossível. No impossível. E um detalhe da história de Lia que eu acho lindo, é que quando ela morre, ela é sepultada com honra, porque para aquele povo era muito importante o jeito que era o sepultamento, eles se importavam muito com aquilo. E Lia foi sepultada com honra, junto de Abraão e Sara. Raquel não. Raquel foi sepultada em outro lugar, mas ela como a primeira esposa, até nesse detalhe, eu vi graça, misericórdia, e Deus galardoando e recompensando Lia, que era desprezada. Eu quero falar agora de uma mulher no Novo Testamento chamada Eunice. Eunice era uma mulher judia, e no tempo que ela viveu, ela passou por algo que não era fácil, porque ela teve um casamento misto. Ela não casou com um judeu, ela casou com um grego. E naquele contexto, ela era discriminada, porque ela tinha aquele casamento misto, porque ela vivia com um homem que acreditava na mitologia, um homem que acreditava em falsos deuses, mas ela tinha algo que eu, como mãe, e você, como mãe, precisa ter: uma fé não fingida. E eu gostaria que você abrisse, se você puder, o irmão vai projetar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Eunice era uma mulher que se converte. E ela se converte ao Evangelho do Senhor Jesus, sendo judia, e ela leva para a casa dela, para a vida diária dela, compartilhar a palavra de Deus com seu filho Timóteo. Então, mesmo ela convivendo ali com o marido grego, que tinha outros comportamentos, que tinha outras condutas, ela contra-atacava, ela se adiantava, ensinando a palavra para o filho. E ela contava com reforço. O reforço que ela contava era com a sua mãe, com a Loide, que era avó de Timóteo. E elas ali lutando em oração, em perseverança, em hábito diário de inculcar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para o seu filho Timóteo. E a Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, ao entrar, ao deitar. E eu me lembro aqui, há uns anos atrás, que meus filhos dormiam cedo, eu punha eles para dormir cedo, umas 8h30 da noite, eles estudavam de manhã, e eu sempre tinha um livro de alguma história missionária, e eu sempre li algumas páginas. Eu lembro que eu li com os meus filhos O Homem do Céu, era a história de um missionário que foi perseguido. Eu li também sobre a história do Eliot, um missionário que foi assassinado por canibais, esposo da Elizabeth Eliot. E eu contava para os meus filhos ali, eu lia com eles
as histórias missionárias. Coisas que foram imprimidas na minha vida quando eu era pequena, nas EBFs que eu ia. Eu lembro deles contarem as histórias do Hudson Taylor. E eu quero citar aqui para você a mãe de Hudson Taylor. A mãe de Hudson Taylor, ela orava para que Deus desse o filho dela como missionário para a China. E o dia que o seu filho está embarcando como missionário para a China, naquele navio, ela olha e fala: Senhor, eu já entreguei o meu filho. E ela pôde entender um pouquinho do mistério, do amor, da entrega de uma mãe e de um pai, por amor, como Deus fez por nós, entregando Jesus. Ela pôde entender um pouco esse amor tão grande, porque a gente ama o filho, a gente quer proteger, a gente quer privar o filho de sofrer. Mas naquele momento que o Hudson Taylor, como missionário, ele está indo naquele navio, ele fala: Senhor, eu já tinha entregado meu filho para o Senhor. E ela entendeu um pouquinho do amor de Deus, que é esse amor que entrega o filho em favor de outras pessoas. Irmãos, nós vamos abalar o mundo o dia que nós pedirmos e buscarmos em Deus o amor que vem dele. Porque o amor que vem de Deus, ele quebra fortalezas. O amor de Deus é uma linguagem que os demônios, o reino espiritual, ele não suporta. Porque o reino espiritual da maldade, ele transita na vingança, ele transita na comparação, ele transita na murmuração, ele transita no ataque. Mas o reino de Deus transita no amor. No amor. E o amor quebra as cadeias. O amor quebra as fortalezas. E eu quero citar aqui uma pessoa, mas isso ficou na minha mente, eu quero citar esse homem aqui essa noite. Caio Fábio. O Caio Fábio, ele contou um testemunho há muitos anos atrás, no começo, muitos e muitos anos. E ele disse que alguém ligou para ele e falou: meu filho está possesso, pastor, vem aqui em casa. E o pastor foi, o Caio Fábio. E chegou lá, a mãe do menino abriu a porta e colocou o Caio Fábio e fechou a porta. E o menino estava, eu não sei se ele estava num surto, ele estava possesso. E ele estava com uma faca, com um instrumento cortante. E o Caio Fábio, ele sem saída. E ele veio na mente dele: Deus, me ensine a amar. Me ensine a olhar para esse adolescente, para esse jovem, com um olhar de amor. E aí, ele foi olhando para aquele jovem. E o demônio falou na boca do menino: não me olhe com esse olhar. Não me olha com esse olhar de amor. Gente, o amor de Deus refletido no olhar dele quebrou a fortaleza do mal na vida. E aquele menino foi liberto. O poder do amor. E Eunice, voltando aqui para Eunice, a mãe de Timóteo, ela tinha uma vida desafiadora. E talvez eu estou falando aqui essa noite para alguma mãe que você tem um casamento. Você fez um casamento misto e você se sente sozinha. E o desafio é muito grande para que você possa educar seu filho, sua filha no caminho do Senhor. Mas Deus está com você. E aquela fé não fingida, aquela fé que Eunice e Lloyd tinham, ela frutificou. As sementes plantadas numa fé não fingida, de uma mãe e de uma avó, frutificar no coração do Timóteo. E o Timóteo cresce e se torna um pastor.
ele se torna pastor em Éfeso. Ele se torna um homem de referência, um homem encorajador, um homem que a saúde dele era fragilizada, mas um homem usado por Deus. Um homem que era como um filho para Paulo, mas graças a uma mãe que sofreu, que se desdobrou para ensinar a palavra de Deus. Irmão, eu quero te falar essa noite, não abra mão da palavra de Deus. Volte cada dia mais para a palavra de Deus. Não abra mão do estudo da palavra, da meditação da palavra, na sua casa, na sua vida. O pastor da igreja que eu congrego, ele incentiva todo mundo a levar um pendrive, entregar na secretaria para gravar a Bíblia falada. E aí ele mesmo escuta. E ele fala que às vezes ele está ouvindo uma passagem da Bíblia no pendrive, no carro, enquanto ele está dirigindo, e ele volta e ouve de novo. Hoje nós temos tantos recursos, gente, para ouvir a palavra. A palavra falada. E eu quero te incentivar. Para Eunice não foi fácil. E eu quero te sugerir que você encontre uma Lloyd na sua vida. Que você encontre na sua vida uma mestre do bem. Eu gosto muito do texto de Tito, eu sempre medito nesse texto. Porque nós, mulheres mais velhas, eu já me considero, Zânia, eu fiz 50 anos, dia 24 de abril, e eu já me considero nessa faixa etária. Nós precisamos ser mestres do bem. Nós precisamos ter uma postura de discipular as mais novas. De com o nosso casamento, com a nossa atitude no nosso casamento, nós ser um espelho para as mais novas. Nós precisamos abrir a nossa casa para discipular as mais novas. E eu quero te convidar para você buscar em Deus uma Lloyd. Porque às vezes você não tem uma avó, uma tia, mas Deus pode colocar uma Lloyd na sua vida para te ajudar a orar e a interceder pelo seu Timóteo. Eleger alguém, andar com pessoas de oração que te ajudam nessa tarefa de ser mãe. E eu quero citar Maria, a mãe de Jesus. Maria, eu falo isso, eu penso isso, mas eu quero relembrar isso hoje aqui. Para mim, a palavra mais importante que uma mulher disse até hoje, na minha opinião, foi o que Maria disse no casamento em Caná da Galileia. Maria, no casamento de Caná da Galileia, ela vai com Jesus e acaba o vinho. E a Maria chama Jesus, fala com Jesus, e ela fala para aqueles serventes ali da festa, aqueles garçons, aqueles rapazes que estavam ali para servir, aquelas pessoas, ela vira para eles e fala: fazei tudo o que ele vos disser. E eu quero lembrar com você essa palavra. Eu admiro as mulheres da Bíblia. E trouxe para você essa noite mulheres marcadas por dramas, por dores, por ausências, por desafios, por rejeição, por solitude, porque elas não estavam sozinhas. Deus estava presente na história delas, fazendo diferença, fazendo o impossível, fazendo elas serem mães que criassem filhos que iriam saquear o inferno, que iam abençoar o povo de Deus.
homens fortes, homens que cada um no seu papel somaram na história que Deus está escrevendo. A história do povo de Deus, do Atos, a história do povo de Deus. E eu quero deixar com você a Maria, a palavra da Maria. Fazei tudo que Jesus vos disser. Mas para eu fazer, eu preciso meditar. Eu preciso conhecer. Eu preciso me submeter. Eu preciso buscar como um tesouro. Eu não posso mais, é o que o pastor trouxe aqui. Não ouça o inimigo. Não ouça o inimigo. Porque muitas vezes o inimigo está atrás, por trás de falas que são lançadas para nós. Palavras que são como setas inflamadas para nos parar, para nos matar, para nos adoecer, para destruir famílias. Mas é o inimigo que está por trás, querendo nos intimidar, querendo nos enfermar, querendo nos adoecer. E a intimidação, irmãos, de palavras que o inimigo lança contra a nossa vida, a gente vence com confiança em Deus. A gente vence exercendo o chamado e o dom que Deus nos deu. A gente vence não recuando, mas a gente vence contra-atacando com aquilo que Deus confiou na nossa mão. Eu não programei de falar, mas eu quero falar aqui de Jezabel. Jezabel, ela mandou um recado para o profeta Elias. Ela não mandou alguém cravar uma faca, uma espada, dar um tiro. Ela só mandou uma mensagem. Fala para esse profeta que se amanhã, a essas horas, se ele não vai estar morto. Foi uma palavra de intimidação. E Elias, ele fragiliza, ele se esconde, ele fica intimidado ali por aquela palavra. E Deus conversa com o seu profeta, trata o seu profeta, cuida do seu profeta e restaura ele. E ele volta para cumprir o que Deus mandou ele fazer. Pelo caminho que ele foi, ele voltou. Então Deus quer que eu volte a fazer o que ele me confiou. Ele quer que você volte a fazer o que ele te confiou. E deixa Deus cuidar da Jezabel. Jezabel não era uma mestra do bem. Jezabel era uma mulher manipuladora. Jezabel era uma mulher idólatra. Jezabel era uma mulher que ela se importava com ela. E por causa do seu comportamento, seus filhos se perderam. Ela morreu tragicamente. Muitas pessoas morreram por causa do engano, da idolatria, da maldade, da insubmissão a Deus. Porque ela não confiava em Deus. Ela confiava no homem, ela confiava nela. E eu quero terminar essa meditação nesta noite, dizendo para você: fazei tudo que Jesus vos disser. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei quais as dores pelas quais você passou. Mas Deus, Ele entra nesse impossível. E Ele faz na sua vida algo novo. Como Ele fez na vida de Ismael. Através da obediência, da fé e do posicionamento de Agar. Ele faz na sua descendência, como Ele fez na vida de Judá. Através de Lia, que se levantou em louvor.
que abandonou essa demanda de querer amor do homem e buscar satisfação em Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a sua completude em Deus. E Deus abençoa a sua descendência. E da sua descendência veio salvação para todos nós. E eu quero te convidar nesse dia a você recobrar sua força e se levantar como Eunice nesse tempo. E se você já tem seus filhos criados, se levantar como uma Lóide nesse tempo. De emprestar os seus ouvidos, o seu sofá, o seu tempo, a mulheres que precisam de mãos dadas, que você ajude-as a interceder pelos filhos, adolescentes, jovens, juniores, que têm passado por perigos, por dramas, nas escolas, no mundo, mas com uma fé não fingida, com ousadia, com dependência. Eu desejo que Deus renove as suas forças, mãe, nesse dia. Que Deus abra a sua visão, como Ele abriu a visão de Agar, para que ela pudesse enxergar o poço da provisão, o poço que alimenta a sede existencial, o poço que limpa de toda a sujeira do passado, de toda vergonha, de toda mazela, de toda culpa, que às vezes a gente tem da nossa história, e Deus traz para nós cura, para que a gente não venha se envergonhar, porque Jesus já pagou a dívida. Jesus já foi exposto àquela morte de cruz, para que eu e você pudéssemos nos sentir dignos, vestidos, honrados, amados. E eu desejo que Deus te abençoe e gere em você amor pelos seus filhos, te dando sabedoria para lidar, porque cada filho seu é diferente. Para você ter sabedoria do céu para lidar com cada filho. E lembrar que a gente vence as palavras truncadas, de desrespeito, de afronta, a gente vence no poder do amor. Olhe com olhar de amor. Libere palavras de amor. Contra-ataque com amor. Peça para Deus te visitar nessa noite, com amor. Peça para Deus te suprir nessa noite em amor, em gratidão. Para que você possa lidar com cada filho seu que Deus confiou. Porque não é padrão, gente. Cada um é de uma maneira. Cada um é de um jeito. E que Deus te dê saúde. E que Deus renove as suas forças. E Deus faz isso. Vocês sabiam que Deus renovou a saúde física de Sara, para que Sara pudesse gerar Isaac? Então Deus é capaz de renovar até mesmo a nossa saúde física, para que a gente possa cuidar dos nossos filhos. Que Deus te abençoe, feliz Dia das Mães, e que vocês, irmãs, se sintam amadas, abraçadas, sabendo que vocês estão criando homens e mulheres que vão fazer a diferença no reino do Senhor, no nome de Jesus.